a terceira aula do curso Múltiplas Linguagens para o Ensino Médio, em que iremos retomar alguns princípios curriculares da BNCC relacionados aos textos multimodais ou multissemióticos e à prática de linguagem da leitura. Como vimos nos encontros anteriores, a chegada desse discurso de um trabalho com as múltiplas linguagens no ensino médio não é novo. Poderíamos dizer que já nos anos 80 e nos anos 90, houve uma grande discussão dos estados e municípios na tentativa de implementar um currículo nas escolas em que a diversidade de textos orais e escritos, ou seja, textos verbais, fossem predominantes. Em um segundo momento, principalmente após a publicação dos PCNs dos anos finais e também a discussão do PCN do ensino médio, das orientações curriculares nacionais do ensino médio, em 2006, tivemos um momento de discussão dos gêneros como objetos culturais históricos, por um lado, impulsionando várias discussões em várias áreas do conhecimento no Brasil e no mundo, e também uma discussão muito interessante de como, e se é possível, utilizar essa discussão dos gêneros como objetos de ensino. E é aí que a BNCC surge nos últimos anos, tentando fazer uma síntese dessas discussões e, ao mesmo tempo, retomando questões centrais, como o conceito de texto, o conceito de textualidade e o próprio conceito de gênero, que precisa ser rediscutido e repensado para dar conta dos mais diversos objetos culturais históricos, que envolvem, por exemplo, o corpo, as imagens estáticas e as imagens em movimentos. Então, se por um lado nós temos, desde muito cedo, as crianças acostumadas a lidar com a literatura infantil, em que o texto verbal e visual é bastante presente, nós temos também um grande desafio de como ampliar, né, essa leitura que parte dos textos verbo-visuais, dos enunciados verbos visuais, né, até chegar a um trabalho bem mais sofisticado no ensino médio. Esse trabalho no ensino médio implica repensarmos a progressão do ensino de leitura e também o tipo de análise linguística e semiótica que vamos fazer para os diversos produtos culturais e principalmente aqueles que têm uma forte relação com as culturas juvenis, como, por exemplo, da dança, das canções, da grafitagem, do trabalho com os vários gêneros digitais ou que circulam nas mídias digitais, um trabalho com fanclip ou com videoclipe, assim como com meme ou com as próprias figurinhas que circulam nos celulares. Podemos continuar nossa discussão trazendo duas reflexões muito importantes para discutir a leitura no ensino médio. A primeira delas é a ideia de que ler é um verbo transitivo. Magda Soares, em um texto que você pode consultar na bibliografia complementar do nosso curso, faz uma discussão muito interessante. A autora aponta que ler é um processo complexo e multifacetado. Por isso, as escolas e outros mecanismos educacionais precisam sempre pensar da leitura como algo transitivo, que depende da natureza do que é lido, depende do tipo textual, depende do gênero do discurso, depende também dos objetivos que se tem ao ler. Poderíamos dizer que a leitura também envolve as múltiplas linguagens, porque dependendo do enunciado verbo visual, sonoro, ou apenas com a imagem estática ou em movimento, vamos construir diversos significados para essas práticas culturais e sociais. Uma segunda questão muito importante eu trago aqui do livro Aula de Português, de Irandé Antunes, também publicado pela editora Parábola. Nesta obra, a autora faz excelentes discussões sobre leitura, mas eu vou trazer aqui um elemento que me chamou muita atenção, que é a ideia de que a leitura implica a participação cooperativa do leitor na interpretação e na reconstrução de sentidos, assim como também a leitura implica
um processo de reconstrução das intenções pretendidas pelo autor e pela autora. Isso vai significar um trabalho didático-pedagógico em que o professor precisa retomar elementos do contexto de produção e de circulação dos diversos textos e gêneros com as múltiplas linguagens no contexto escolar. Vejamos um breve exemplo. Neste exemplo, vemos a chamada leitura oculta, como bem discute Paulo Ramos no livro Múltiplas Linguagens para o Ensino Médio. É justamente a análise dos diversos elementos visuais, do corpo, das ferramentas culturais, do movimento, dos ícones. É tudo isso que nos permite construir significados relacionados às disparidades econômicas e culturais entre pessoas brancas e não brancas no contexto brasileiro e sua emergência, o aprofundamento dessas desigualdades no contexto de pandemia. Então, se eu estou trabalhando com esta charge em sala de aula, ou no trabalho remoto, ou se aparece esse texto em alguma avaliação de leitura, o jovem ou a jovem leitor ou leitora precisa observar vários aspectos culturais para poder inferir justamente o que é que está indicando a desigualdade. Esses elementos podem ser percebidos pelas vestimentas, mas especificamente pela presença de um calçado em uma personagem e a ausência em outro, né? O próprio uso do computador de um lado e de um celular com problemas na bateria no outro, e tudo isso vamos inferindo a partir dos elementos visuais que conseguimos recuperar dos nossos conhecimentos prévios e retomar aqui ao texto para fazermos um processo complexo e multifacetado de compreensão. Além disso, é muito interessante a comparação desses dois ícones, né? Aqui vemos uma conexão no Wi-Fi de uma forma muito mais significativa e plena, né? E aqui, certamente, um problema com conexão, uma conexão fraca, retomando a ideia de uma disparidade econômica entre essas duas personagens no cenário brasileiro. Em suma, precisamos, né, já temos discutido isso há algum tempo, relacionar a compreensão leitora com dois conceitos essenciais, o de texto multimodal e o de multimodalidade. Pois bem, o conceito de leitura da BNCC encontra-se, de alguma forma, ancorado na ideia de entender os significados dos textos como objetos culturais. Isso vai implicar ampliar o próprio conceito de texto e o próprio conceito de compreensão leitora. Roxane Rojo, em um verbete publicado pelo Glossário SEALE, nos afirma, por exemplo, que o conceito de texto na vida contemporânea ele sofreu uma alteração. Né? Por quê? Porque nós estávamos acostumados a mobilizar o conceito de texto apenas para os enunciados verbais, orais ou escritos. No entanto, na vida contemporânea, como bem sinaliza Rojo, os escritos e as falas se misturam com imagens estáticas, fotos, ilustrações, gráficos, infográficos e em movimento, como os vídeos, e também com os sons, como sonoplastias, canções, músicas. Então, a palavra texto se estendeu a esses outros enunciados, vistos como híbridos pela autora. Podemos exemplificar com o poema concreto, mas também com o cyberpoema, com o videodança, com as notícias, com as lives, ou com os vários usos que fazemos atualmente da própria fotografia. Isso vai retomar a ideia de multimodalidade, em que Bradstreet, também no mesmo glossário do SEALE, nos ajuda a compreender como nós somos produtores de significados. E, ao mesmo tempo, como precisamos analisar na escola os modos e os meios
dos quais nos apropriamos para produzir significados. Então, é muito interessante notar que no ensino médio, mas também ao longo de toda a educação básica, é uma questão fundamental da escola tomar essas linguagens múltiplas como objeto de ensino, como objeto de discussão. Porque, ao fazer isso, estaremos contribuindo para uma recepção, para uma leitura cada vez mais crítica e consciente. Para finalizar o nosso curso, eu trago um exemplo inspirado no capítulo que escrevi, juntamente com Márcia Mendonça, para o livro Múltiplas Linguagens para o Ensino Médio. Naquele momento, víamos a importância da escola do ensino médio se debruçar sobre o trabalho com as revistas de divulgação científicas, tanto as revistas impressas como as revistas digitais. E o documento curricular, a BNCC, esse documento possibilita, por exemplo, o diálogo entre os campos. O professor do ensino médio pode unir habilidades e competências relacionadas ao campo das práticas de estudo e pesquisa com o campo, por exemplo, jornalístico-midiático. Eu vou tentar mostrar para vocês um breve exemplo que pode ser utilizado por professores que organizam as suas aulas de língua materna das mais diversas formas, porque o trabalho pedagógico pode ser organizado, e é interessante que ele seja organizado para atender às habilidades e competências da BNCC a partir de projetos temáticos disciplinares ou interdisciplinares, projetos de letramento, como propomos no livro, projetos didáticos de gêneros, como há várias propostas no Brasil, sequências didáticas ou oficinas pedagógicas. O mais interessante é que a gente consiga fazer um trabalho com leitura que leve em consideração, por exemplo, o desenvolvimento de várias habilidades relacionadas ao trabalho de análise, de síntese, de reflexão sobre as linguagens, sobre as temáticas, de problematização dos diversos contextos no campo do estudo e da produção e da divulgação científica. Esse é um eixo primordial que a gente já estava defendendo, né, ao inserir cada vez mais o trabalho com a divulgação científica na escola. Uma outra questão que eu poderia aqui também ressaltar a partir da leitura que fiz da BNCC é a possibilidade de ampliar a participação dos jovens nas práticas jornalísticas e midiáticas, especialmente no campo da informação e da opinião, que estão no centro da esfera jornalística midiática. E, para isso, elegi, para exemplificar, algumas competências, né? E vou exemplificar tentar mostrar um trabalho com duas competências, né? A competência 2 e a competência 1. Né? Da competência 2, eu escolhi uma habilidade que se relaciona com todos os campos de atuação de práticas de linguagem. Então, é a competência e uma habilidade, por exemplo, a habilidade 1, que é uma habilidade muito ampla, né, que tem a ver com relacionar o texto, tanto na produção quanto na recepção, com as suas condições de produção e seu contexto sócio-histórico de circulação. Então, o professor, ao levar um artigo de divulgação científica, um verbete, uma reportagem, ou algo que possa trabalhar dentro dessa esfera da divulgação científica, ou da própria ciência, ou da vulgarização, como alguns propõem, precisa pensar qual é o leitor previsto dessa revista, ou desse site, ou deste documentário, ou dessa fotoreportagem, ou desse trabalho aqui de divulgação científica para crianças, ou para jovens, ou para adultos. Né? Como é que eu falo, por exemplo, sobre febre para crianças? Como é que eu falo sobre febre para adolescentes? Como é que eu falo sobre a língua? Né? De repente, eu vou querer trabalhar com divulgação científica sobre as línguas indígenas no Brasil.
né? Para que público eu vou escrever ou eu vou ler sobre isso? Então, nesse sentido, é muito interessante retomar essa ideia da BNCC de sempre estar pensando no leitor previsto, nos objetivos, no ponto de vista, né, no PDV, que cada mídia, cada jornal, cada revista, cada canal pode desempenhar, e as perspectivas diversas, textuais e discursivas, que podemos encontrar ao analisar esses enunciados. Além disso, essa habilidade 1 de língua portuguesa chama a atenção da importância do papel social do autor, né, de uma autoria individual ou de uma autoria mais institucional, da época, né, porque podemos trabalhar com divulgação científica do final do século XIX, do início do século XX, por exemplo, ou até mesmo mais contemporâneos, e do gênero do discurso. Então, é uma habilidade, né, que tem aí um trabalho muito importante para o professor de língua portuguesa e também para os professores da área de linguagem. A gente pode fazer uma relação dessa habilidade com a habilidade que vai aparecer justamente nesse campo de estudo e de pesquisa, né, que é a habilidade 30, onde ela diz o seguinte: compreender criticamente textos de divulgação científica, orais, escritos e multissemióticos de diferentes áreas do conhecimento, identificando a organização tópica e a hierarquização das informações, questionando fontes não confiáveis e problematizando enfoques tendenciosos ou superficiais. E é aí que entra o trabalho do professor de língua portuguesa. Um exemplo mais concreto que podemos levar para a nossa sala de aula é justamente partir de temáticas relacionadas às culturas juvenis, relacionando-as com os dois campos de práticas que comentamos aqui. Por exemplo, uma temática que surgiu aqui no ambiente familiar, mas que poderia provavelmente ser bastante aproveitado na sala de aula do ensino médio, tem uma relação com a tatuagem. O jovem pode usar tatuagem no Brasil? A partir de que idade? Quais estados permitem? Quais não permitem? E, especificamente, tatuagem é uma arte? Tatuagem tem uma história? Como compreender a tatuagem? E aí, eu poderia pensar, como professor de língua portuguesa e também da área de linguagens, um trabalho interdisciplinar, em que eu poderia escolher, se estamos falando aqui de leitura, de textos de vários gêneros diversos, em que uma temática maior, a partir de uma problemática, vai sendo aprofundada. E um texto vai puxando o outro, que vai puxando o outro, e que vai também suscitando dúvidas e questionamentos, especificamente do campo científico, porque estaríamos falando de pesquisas e discussões no campo das ciências humanas e das ciências biológicas, enfim, as questões podem ser bastante diversas. E encontrei, por exemplo, um artigo do João Batista Cardoso, publicado na revista Galáxia, em que ele faz uma discussão muito interessante das culturas juvenis com a tatuagem, especificamente com o conceito de memória, né, de memória biográfica, como objeto biográfico, também a tatuagem como objeto midiático, relacionando pessoas que possuem tatuagem, tatuadores, com objetos da mídia, né, o que ele chama, inclusive, comics tattoo, né? Ele faz aí uma relação sobre a memória, sobre por que as pessoas acabam escrevendo nomes, símbolos, personagens no corpo, ao mesmo tempo, quais são os propósitos que as pessoas têm, que elas se utilizam para fazer tatuagens. E aí você vê na tatuagem uma questão muito interessante, multimodal, porque você tem muitas vezes o texto verbal, o texto não verbal, né, o texto visual, você também tem simbologias das cores e uma série de elementos que permitem a própria análise. O artigo também dialoga com alguns aspectos da BNCC, porque o professor pode explorar a metodologia de pesquisa utilizada pelo investigador, especificamente entrevistas, o que é muito interessante, já no ensino médio, tem uma pequena introdução do campo científico, especificamente das ciências humanas.
Mas o professor pode ir além, né? Ele pode, por exemplo, também, a partir desse artigo científico, fazer a discussão da divulgação científica, lendo um artigo recente da revista FAPESP sobre corpos marcados, em que temos uma discussão sobre a cultura pop, a cultura geek e também como a tatuagem saiu, né, deixou de ser um símbolo marginal para ser ou para se transformar com outros significados. Né? Isso é muito interessante porque isso envolve as marcas de identidades e as próprias culturas juvenis. O professor, a professora também pode fazer um intertexto, um trabalho interdiscursivo com esse artigo da revista FAPESP, com outro artigo da revista Ciência Hoje, um artigo que vai falar o outro lado das tatuagens. É um artigo que vai trazer um elemento da tatuagem como a arte milenar, da tatuagem com povos, com culturas diferentes, como a civilização maia ou as diversas culturas indígenas. O que é interessante aqui é que uma pergunta, um problema, pode gerar uma série de discussões e uma série de leituras. Os alunos podem ler textos diversos, a gente não precisa ter todo mundo lendo o mesmo texto, o professor pode organizar das mais diferentes formas e maneiras, grupos, duplas, enfim. O mais interessante é a troca de conhecimento e a retomada das habilidades que nós comentamos aqui, no sentido de aprofundar a questão da ciência, da divulgação científica e do próprio jornalismo, quando ele se aproxima dessa área da divulgação científica. E eu não poderia deixar de falar aqui, porque justamente é essa possibilidade que falamos, eu e Márcia Mendonça, no artigo do livro, em unir a leitura do artigo de divulgação científica com o infográfico. O infográfico também, com suas características, inclusive encontrei alguns infográficos que vocês podem apreciar rapidamente na aula, que trazem informações não de forma linear, né? Também não é uma forma hipertextual, como no artigo da divulgação científica das revistas mencionadas, mas esses infográficos, eles trazem outras formas de interação, uma leitura mais modular, poderia dizer CRES, com cores, com infogramas, com setas, com blocos de informações, com títulos, com alguns símbolos que requerem um nível de comparação de informação, de inferência, de estilo, né, também fazendo a relação com um trabalho do web design, do artista gráfico, um trabalho de apreciação de toda essa produção da infografia, o que exige também do professor e da professora um conhecimento técnico um pouco especializado, mas que nós estamos tentando, neste capítulo, oferecer um pouco dessa discussão sobre infográficos de divulgação científica. Além disso, indico também o livro Textos Multimodais, Leitura e Produção, da Ana Elisa Ribeiro, da editora Parábola, que pode ajudá-los e ajudá-las a compreender melhor esse universo tão rico da leitura com jovens no ensino médio, principalmente quando fazemos uso das múltiplas linguagens, porque podemos trazer para a sala de aula os vários sentidos e as várias significações. E se você tem uma tatuagem, que tal comentar aqui nos nossos comentários do YouTube, na aula 3, falando um pouco sobre por que você resolveu fazer essa tatuagem, o que é que ela significa para você. Assim a gente pode continuar essa aula nas interações, nos comentários do YouTube da Editora Parábola. Agradeço a todos e a todas e até uma próxima aula.